Podemos sentar, amados. Obrigado, Senhor. Nessa noite nós possamos estar atentos à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vocês sabem que a palavra do Senhor em Efésios 5 e versículo 5 diz: fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Efésios 5, capítulo 5, versículo 5. Baseando-nos nessa palavra, entendendo que nós, às vezes, muitas vezes, nós desviamos o nosso coração daquele propósito que Deus tem conosco. E é muito fácil isso acontecer. Isso é muito fácil acontecer. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Abraão, que foi o pai da fé, conforme a palavra diz, a Bíblia fala, esse homem que era o pai da fé, quando nós olhamos Gênesis, do capítulo 17 ao 19, ali nos conta toda a história, né? Toda a história do que começou a acontecer na vida de Abraão no momento em que ele decide sair da sua família e da sua parentela. Então diz que Abraão, em determinado momento, ele se casa com Sara e diz que naquele momento, Sara se percebe estéril. Então, para aquela época, uma mulher estéril era a pior das maldições, porque a família não podia não deixar descendentes. As famílias precisavam, não tinha como uma família não ter continuidade na face da terra. Elas precisavam, as famílias, se reproduzir e deixar os descendentes. Então, Sara se vê estéril. Abraão, eu imagino o conflito, e esse casal vai envelhecendo e vendo passar a sua juventude e vendo que o tempo passa, e o tempo passa muito ligeiro, e eles começam a envelhecer, e começa a chegar aos 50, os 60, e no meio desse tempo, Abraão recebe uma promessa, já com seus quase 100 anos de idade. Olha só, porque essa gente era muito, tinha longevidade, né? Era comum que aqueles homens naquela época vivessem 400, 300, 400 anos, né? Matusalém, se não me engano, viveu 900, né? 900 anos Matusalém, o homem que mais viveu na Terra. Já pensou 900 anos? Eu acho que ia chegar assim, já desesperado, clamando pela morte, porque o que se faz 900 anos aqui nessa Terra? Meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. Mas era normal naquela época. Então imagina ele vendo a sua juventude passando, chegando aos 90, aos 100 anos, e Deus, nesse momento de entre 90 e 100 anos, Deus lhe faz uma promessa, ele diz: olha, Sara vai engravidar. Ele diz a palavra que ele ri quando Deus fala isso para ele. Qualquer um de nós imagina, né? Você está já com seus 70, 80, não sei quantos estão nessa casinha aí, e vem um anjo do Senhor com uma palavra e diz assim: olha, tua mulher vai engravidar. E você olha para essa mulher e ela já está com seus 70. Você ia ter a mesma atitude que Abraão. Ele disse que começou a rir. Disse: Senhor, eu já estou um senhor velho. De que jeito essa mulher com 90 anos vai engravidar? Mas o tempo passa, passam-se alguns anos a mais, porque ainda não foi naquele momento. Então diz que Deus envia 3, eu acredito, pelo que a Bíblia fala, que era o próprio Deus que chegou, diz que 3 pessoas, 3 seres, 3 homens, diz a palavra, avistou aqueles 3 homens de longe, enquanto estava no deserto, morando no deserto com a sua família, com a sua mulher, e diz que a Bíblia diz que um deles era o Senhor.
E porque ele chama ele de Senhor. E diz que Deus, então, face a face, olhando para Abraão, disse a ele: olha, eu estou vindo porque a promessa continua de pé. E Sara engravidará nesse tempo e ela dará à luz o filho da promessa. E ele, de novo, Sara diz que houve aquela conversinha, ela diz que estava na tenda ali dentro, observando os homens conversando com Abraão, e ela diz que dentro de si começa a rir, né? Porque ela já tinha 90 e lá vai pedrar. Então, aqueles homens vão embora, mas Abraão fica com a promessa de Deus de que aquilo ia acontecer. Meio que, eu acredito que meio acreditando, mas não acreditando, né? Porque somos seres humanos, né? Os milagres acontecem, a gente sabe, mas a gente é ser humano. E diz que depois de um tempo, realmente, diz a Bíblia que Sara remoçou. Eu não sei como isso aconteceu, eu não entendo essas coisas de Deus. São os mistérios de Deus. Mas aos 90 e tantos anos diz que Sara remoçou e ela engravidou de Isaac. Então esse casal de idosos vê a promessa acontecendo. Algo impossível, um verdadeiro milagre acontece ali na vida daquele casal. Agora eu fico imaginando aquele casal, um senhor com 100 anos, uma senhora com 90 e tantos. Eu fico imaginando criando um bebê, acordando nas noites. Você imagina essa função? Eu imagino eles tentando os primeiros passos com Isaac, meio que se dobrando. Ai, minha cervical, minha coluna, minha lombar. Porque a gente sabe que com 50 nós já estamos sentindo já, né, as dorzinhas nas costas, a gente já não está. A gente não está aquelas coisas, né? Imagina com 100. E ainda chega um bebê, né? Eu fico só imaginando a cena, né? Mas Deus deu graça a eles. Porque quando Deus nos dá um milagre, Ele também nos dá a forma em que nós vamos recebê-lo. Ele nos prepara para isso. Mas é normal que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 fiquem olhando para aquele filho e se concentrando todas as suas energias naquele único filho. Pensa em Isaac, pensa no menino que teve todos os cuidados necessários e não necessários. Porque era o filho da promessa. Através de Isaac, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria inúmera. Diz, olha para o céu, conta as estrelas, tua descendência será como as estrelas. Olha para a areia do mar, conta os grãos, tua descendência será como os grãos dessa areia. Pensa assim, que ele diz, nesse filho eu tenho todas as esperanças de continuar a minha família e ainda Deus diz a Abraão, e será um povo abençoado, e será um povo que terá a minha bênção, que andará com a minha bênção na face da terra. Agora pensa nesse menino, vamos tirar o foco um pouco desse casal e olhamos para o menino, o perfil de Isaac, crescendo com aquele casal idoso, crescendo com esse peso de responsabilidade. Desde pequenininho ele ouvindo, olha, tu é o filho da promessa, olha, tu é o filho, cuidado, não rala esse joelho, cuidado, não sobe nesse cavalo, cuidado, não vai até ali, porque tu és o filho da promessa, nada pode acontecer contigo. Esse menino, eu imagino que ele tossia e a mãe já estava ali, meu Deus, sabe? Meio paranoica, porque ele era o filho da promessa. Isaac cresce nesse ambiente de pressão. Eu não preciso que a Bíblia me fale isso, mas eu imagino que deve ter sido assim. Tu és o filho da promessa, tu tem que te cuidar, tu és especial, tu és um menino especial, tu tem a bênção do Senhor, tu foi o prometido, tu és um milagre na nossa vida e na nossa família. Então ele cresce com essa pressão porque ele era o próprio milagre. Ele era o próprio milagre, ele seria a própria nação de Israel se formando, porque a partir de Isaac então se forma toda a nação de Israel, o povo de Israel é descendente de Abraão, de Isaac e de seu neto Jacó, neto de Abraão. Então, o que mais eu penso quando vejo essa história, e eu quero que nós acompanhemos, e eu quero fazer essa pergunta, o que vocês acham que é mais importante nessa história? O que será mais importante? O milagre ou o encontro que Abraão teve com Deus? O encontro de
falar com Deus, de receber uma promessa, de ter a experiência talvez única naquele momento entre os seres humanos de estar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser orientado por esse Deus, de vê-lo com seus olhos. O que era mais importante? Vamos fazer uma avaliação. Se estivesse isso acontecendo conosco, o que seria mais importante? O milagre ou o encontro? Pois é. Será que todos pensamos igual? Ou nós estamos focados no milagre? Ah, mas milagre, né? Era tudo que eu queria nessa vida. Receber um milagre. Porque aqui estou falando de um filho, o que talvez a maioria das mulheres e dos homens aqui não terão mais. E já os tiveram. Eu estou falando de coisas que nós esperamos. E que ansiamos muito por algo. E precisamos de um milagre hoje. E eu ainda te pergunto, o que vai ser mais importante? O encontro ou o milagre? Porque nesse momento, eu acredito que Abraão e Sara focaram toda a sua atenção no milagre. Eles começaram a focar no milagre, a focar em Isaac, a curtir aquele milagre, a viver aquele momento. Que eles tinham todo o direito. Mas no meio disso, quando ainda Isaac era uma criança, um pré-adolescente, no meio disso, Deus chama de novo Abraão, ele diz assim, pega Isaac, em sonhos lhe diz, pega teu filho amanhã cedo, leva ele ao monte, constrói um altar e sacrifica teu filho para mim num altar. Você já pensou o coração desse pai? Como assim, confuso? Porque ele sabia ele conhecia esse Deus e sabia que Deus não era como o Deus dos outros povos que sacrificavam os filhos, que era costume na época. Outros povos pagãos sacrificavam os filhos em altares aos deuses. Ele sabia que esse Deus que ele tratava, com que ele falava, com quem ele era amigo e conversava, não era assim. Mas ele recebe essa palavra clara. Pega teu filho amanhã cedo e sacrifica ele num altar para mim. E diz que Abraão prontamente se levantou. A Bíblia conta que Abraão se levantou de uma coragem desse homem. Eu acho que nenhum de nós aqui teríamos essa coragem. Nenhum. Já pensou, Ariadne? Olha para esse bebê, olha para os teus filhos. Olha para os seus filhos que estão aí contigo. Olhe para essa criança pequena ainda. E Deus chega e te diz, olha, amanhã faz um altar, sacrifica ele com uma faca. Aí. E Abraão pega seu filho. Abraão faz isso. Ele pega Isaac. E o Isaac vai confiadinho, né? Pulando, imagino ele pulando lá de Abraão. Vamos sacrificar, vamos adorar a Deus. Sim, vamos adorar a Deus, Isaac. Vamos lá. E em determinado momento ele deixa os seus servos para trás, constrói um altar. Enquanto está construindo o altar, Isaac pergunta para ele, pai, o fogo já está pronto, o altar já está pronto, mas e cadê o sacrifício? Onde é que está a ovelha, o carneiro? Sem saber que ele seria o sacrificado. Então diz que naquele momento Abraão diz numa palavra de fé, Deus proverá o sacrifício. Porque eu acho que ainda estava até o último momento confiando no Deus que ele servia. E realmente estava. E no momento em que ele coloca Isaac em cima do altar e levanta aquela faca para matar o seu filho, então a voz de Deus se faz audível de novo e diz, não faças nenhum dano à criança. Isso que um anjo falou. Porque a tua fé foi provada. E diz que no momento ele olha para o lado e num arbusto já tinha ali um carneiro enrolado com seus como é que se chama? Seus cornos. Me estranha essa palavra. Seus cornos ali nos arbustos. E ele entende que ali Deus proveu o sacrifício e ele termina sacrificando, que era o costume naquela época no Antigo Testamento. Queridos, essa história,
nós podemos olhar uma história até meio macabra, né? A gente olha às vezes sem entender. Muito se fala sobre essa história, muito se comenta, os teólogos, as pessoas que estudam a Bíblia querem entender o que aconteceu, né? E há várias interpretações e várias coisas que falam, várias pessoas que dizem não, mas não foi isso, outros dizem sim, Deus estava testando Abraão naquele momento. Eu penso que Deus estava sim testando Abraão, mas por uma coisa muito óbvia, o milagre tinha se tornado mais importante que o encontro. E Deus queria dar uma lição, queria falar ao coração de Abraão de uma forma audível, porque quando nós tornamos o milagre mais importante que o encontro, eu quero que você pense nos milagres que você quer para si e aqueles milagres que você já teve na sua vida. De repente, o seu milagre hoje está aí do teu lado. Quando o milagre se torna mais importante que o encontro, isso se resume em uma palavra, isso se chama idolatria. Isso se chama idolatria, queridos. Nós começamos a idolatrar. E o que é idolatria, senão quando damos nosso poder a algo ou alguém externo a nós na tentativa de suprir o amor de Deus e a verdade que encerra esse amor em nós. Nós tentamos colocar algo no lugar de Deus. Se trata de qualquer coisa que assuma o lugar desse Deus na nossa vida. Isso é idolatria. Então a pergunta, e 3 coisas que eu quero que fiquem claras nessa noite, quando nós olhamos para essa passagem, que nós precisamos descartar algumas coisas e deixar claro. Uma delas é que Deus não estava querendo lhe tirar a Abraão o que ele amava. Deus não é um Deus sádico, que queria tirar dele alguma coisa, queria tirar o que ele mais amava, que estava tentando, quando viu Abraão naquela felicidade de ter aquele filho, é um Deus que não se alegra com a nossa felicidade. Não é isso. Precisamos deixar isso claro nessa noite. Esse não é o nosso Deus. Ele se alegra com a nossa alegria. É um Deus que nos proporciona alegria. Então, não é isso que Deus estava tentando fazer. Deus sim estava tentando Abraão que enxergasse que nada nem ninguém nessa vida pode ser o nosso centro, a não ser Deus. Eu penso que a lição número 1 desse altar é essa. A segunda coisa desse altar que precisamos aclarar nessa noite é que Deus não precisa provar a nossa fé. Porque Deus é um Deus inseguro que precisa provar a nossa fé. Mas que Deus é esse que fica testando os seres humanos? Deus não precisa disso, porque Deus se basta. Ele não precisa saber se não, será que me ama? Ele não tem conflitos de autoimagem, nem de consciência. Esse não é Deus. Esse é o homem. Mas nós precisamos esse teste. Deus faz isso com Abraão porque Abraão precisa ser testado, porque ele precisa passar por esse teste. Ele precisa se olhar nesse teste. Ele precisa olhar o que ele estava idolatrando. Ele precisa olhar aquele filho com outros olhos a partir daquele momento. Você entende isso? Que não é Deus que precisa testar o nosso amor e as nossas prioridades, somos nós que precisamos que Deus as teste para que a gente enxergue onde nós estamos. E a terceira coisa é que a nossa natureza, na sua essência, ela não foi feita para comportar pessoas ou objetos como muletas para se segurar. Nós não fomos feitos para isso decididamente. Nós não conseguimos andar com muletas na vida, porque um dia essas muletas vão embora. Quando nós pegamos muletas para andar no lugar de Deus, colocamos coisas ou objetos, um dia essas muletas vão embora e nós morremos. Terminou a nossa vida. Acabou tudo. Nós não fomos feitos para isso. Elas nos acompanharão sempre quando existem ídolos no nosso coração. E é importante saber que quando nós colocamos ídolos no nosso coração, não só a gente se destrói, como também destrói as pessoas às quais as idolatramos. Nós fazemos um grande estrago na vida das pessoas que as colocamos nos altares.
Agora, e olha para a vida de Isaac. E vamos prestar atenção num detalhe nessa história que ainda falta. Isaac cresce, casa com Rebeca, se torna um casamento muito especial, porque Rebeca foi trazida lá dos confins da terra, né? Diz que foi toda uma comitiva buscar esposa para Isaac, porque ele era um homem, ele era o cara do milagre, o cara da responsabilidade de começar uma nação. Então, Rebeca vem nessas circunstâncias se casar com Isaac e pensa num casamento que eu acredito que não deu certo, na minha visão hoje, de dois seres humanos casando, porque uma família é um casal que fica dividido pelos filhos. Rebeca tem gêmeos, Jacó e Esaú, e a Bíblia conta que o casal se divide. Esaú era o filho amado de Jacó, de Isaac, e Jacó é o filho amado de Rebeca. E eles se mentem, eles ficam se mentindo, o casal fica se enganando com os filhos. A mãe instrui Jacó a mentir para o pai, a enganar o irmão. É uma coisa ali dentro da família que eu não posso acreditar que esse casal tinha uma ligação tão boa assim. Mesmo com a benção de Deus. Olha como o ser humano pode estragar as coisas. Nós podemos ser chamados a algo e ter um chamado na nossa vida e nos sentirmos especiais, mas nós podemos estragar as coisas quando nós deixamos que ídolos tomem conta da nossa vida e quando nós começamos a idolatrar as pessoas e começamos a a inverter as prioridades de ordem, a ordem das prioridades na nossa vida. Isaac, certamente, aquele casal não foi bem. Eu olho para aquele casamento como um casamento estranho, onde os filhos começaram a fazer o que queriam ali com os pais. Então, olha as consequências e como as coisas vão mudando e como Deus vai tentando tratar com aquela família a cada momento, porque Deus sim não desistiu nunca de tratar com cada um deles. Essa história segue e vai, né, até longe. E, no entanto, a idolatria, e eu pergunto nessa noite, até que ponto, e trago para nós, para que a gente se pergunte nessa noite, até que ponto todos somos um pouco idólatras? Isso é sério, gente. Quero que a gente se faça essa pergunta, porque a idolatria é uma forma de rejeitar o poder que já está dentro de nós. Deus colocou um poder, e esse poder nos dá liberdade de andarmos sem muletas na vida. Sabe? A gente ser livre dessas muletas. Mas a gente insiste em colocar muletas no nosso caminhar com Deus. E eu quero dizer que nessa noite, eu gostaria de entrar um pouquinho nessa questão de idolatria, e eu quero que você se avalie. Cada um de nós é a hora da gente avaliar e sondar o nosso coração e olhar o que está acontecendo conosco. Porque somos idólatras quando deixamos que o exterior nos determine. Isso é um tipo de idolatria. Quando nós deixamos que as coisas lá fora nos determinem. Porque nada, olha querido, nada externo a ti pode te salvar, te dar paz, te trazer felicidade, te ferir. Nada externo a ti. Porque não há nada externo a ti. Tudo está aqui dentro de nós. Sabia disso? Nada existe lá fora. Como que não? Olha, se alguma coisa tem o poder de te ferir, se alguma coisa nesta vida tem, ou alguém, alguma coisa ou alguém, tem o poder de te ferir e de te magoar, e de te deixar ressentido, e de te deixar triste, é somente porque esse poder foi dado por ti. Tu desse esse poder a essa pessoa. Tu desse esse poder a essa coisa. Não é lá de fora que te impõe. Não é uma pessoa que te impõe. É tu que deixa ela fazer isso em ti. Aí a gente olha a vida de outras pessoas e diz assim, mas como a vida dessa pessoa vai tão bem? Porque ela é uma pessoa que caminha livre. Não deixa que ninguém lhe imponha as coisas que não quer.
Mas a gente permite e dá poder às pessoas, um grande poder que Deus nos deu de andar em liberdade, e nós pisoteamos o poder que Deus nos dá através do Espírito Santo, e delegamos esse poder a outra coisa que governe a nossa vida e as nossas emoções, e o nosso estado de ânimo. Então tem dias que nós andamos nos arrastando, porque fulaninho me disse não sei o quê. Tem outro dia que a gente se levanta com os beiços desse tamanho, porque meu filho me falou não sei que coisa, eu fiquei chocada com o que ele me falou. Quem dá esse poder ao fulaninho? Tu. Tu, mãe. Tu, pai. Tu, esposa. Tu, esposo. Tu, filho. Ah, mas minha mãe me diz horrores. Quem está dando esse poder à mãe? Quem está dando esse poder ao pai? Tu. Isso não vem de fora, está dentro de ti. É algo que está dentro de ti, tu permites isso. Tu não te impões, tu não coloca o limite, tu não coloca as coisas no lugar, tu deixa que as coisas venham, te abracem e rolem na tua casa e está tudo bem. Ah, mas eu ouço muito isso, né? Eu não consigo, pastora. E eu sempre digo, não é que tu não consegue, tu não quer. Porque quando nós queremos, nós damos um jeito. É ou não é? Quando nós queremos, nós damos um jeito e corremos atrás, não é assim que a gente faz? Pensa numa coisa que a gente quer comprar, nós vamos nos endividar até as manivelas para comprar aquilo ali. Sabe o que é isso? Poder. Eu decido o que eu vou fazer. Agora, é um jeito de achar que algo nos falta quando a gente dá poder a uma coisa a outra pessoa, ou uma pessoa para nos dominar. Porque a gente dá poder ao trabalho, às vezes é o trabalho que nos domina, às vezes nós damos poder a uma relação, sim, como terminei de falar. Às vezes são coisas materiais que nos governam, a gente quer ter as coisas e a gente se acha o pior cara porque não consegue obter aquelas coisas. Então isso termina governando e tomando lugares e dimensões na nossa alma que não deveriam. Outras vezes é a comida. Tem gente que não vive sem comer, sem encher a barriga. Deus o livre, falta tudo, menos comida. Sabe aquela pessoa que já está olhando 15 para o meio-dia, já está prontinho para almoçar e diz, cadê o almoço? Sabe, está pendente dos horários. Sabe aquele tipo de pessoa que tem prazer em ir no super? Eu conheço. Não vou falar quem. Porque às vezes a comida é muito importante para nós. Nós gostamos de ver a nossa geladeira cheia. Ah, coisa boa abrir a geladeira e ficar contemplando, nem que seja só para olhar. Olha, minha geladeira cheia, que coisa boa. Vim dos super cheios de compras, que a gente não sabe nem onde vai botar depois. E vamos ficando gordos. Né? Sim. Porque, gente, isso não é gordofobia, como dizem. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito, sabia disso? As porcarias que comemos afetam o nosso corpo. Os excessos, que se chama gula, e a Bíblia fala sobre isso é pecado, afetam o nosso corpo, que é templo do Espírito. Só que esse tipo de pecado a gente não acha que é tão feio quanto adulterar ou olhar pornografia, mas saiba nessa noite que é tão feio quanto aos olhos do Senhor. Nós precisamos nos cuidar, queridos, e levar muito a sério os ídolos que nós estamos colocando na nossa vida. Você entende isso? Tem gente que baixa a cabeça quando eu falo isso, porque não quer nem ouvir. Aqui eu não estou falando de autoimagem, gente. Não importa se estamos gordos, magros, acima do peso, se estamos velhos, se somos jovens, somos feios, bonitos. Eu não estou falando aqui de autoimagem, estou falando aqui de saúde. O cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida, sabe? Isso é muito importante. Nós precisamos levar isso a sério. Só que às vezes isso se torna um ídolo. A gente não vive sem a nossa farofa. A gente não vive sem o nosso docinho depois do almoço. A gente não vive sem o nosso refrigerante. A gente não vive sem aquela cobertura de negrinho em cima do bolo. E a gente entorta o nariz para as coisas que são saudáveis. Queridos,
Que o Espírito Santo está nos falando nessa noite, eu tenho certeza. Que nós possamos entender o que o Espírito nos fala. Porque, sabe, são pequenas coisas que vão tomando conta da nossa vida espiritual. E nós vamos deixando, entregando a nossa vida espiritual a qualquer bobagem nessa vida, sabe? Tudo é prioridade. Então, Deus não está nos pedindo para abandonar ou matar aquilo que nós gostamos. E Deus também não está pedindo para a gente parar de comer. Ah, sim, agora a pastora diz que não é mais para a gente comer, quer que a gente passe fome. Não. Estou dizendo que Deus está preocupado com a tua saúde. Estou dizendo que Deus está preocupado com o teu coração, a quem tu estás entregando o poder de te fazer feliz ou infeliz nessa vida. Estou falando de a quem tu estás delegando o poder de andar e de viver, de sobreviver, e que não viveria sem. Porque quando nós substituímos essas coisas pela conexão com Deus, que elas vão tomar conta dessa conexão, nós terminaremos muito mal a nossa jornada. Então, nós pensamos assim, só serei feliz quando essa situação mude. Falso. É tão absurdo procurar felicidade fora de nós mesmos, quanto procurar uma águia no fundo do mar. É impossível. Nada fora de nós nos fará felizes. Nada fora de nós nos melhorará. Nada que mude na nossa volta nos proporcionará a alegria de viver nossa vida. E você pode ver, tem gente que a vida muda, as coisas melhoram e continua achando coisa para se incomodar. Você já percebeu isso? Você já percebeu? Tem gente que vive orando para casar. Eu já vi muitos aqui. Deus me livre ficar solteiro. Deus trouxe a esposa e o esposo. Eles continuam buscando sarna para se coçar. Eu não entendo isso aí. Porque nós vamos catando na vida o que é externo. Nós dizemos o que está fora de mim que me falta é que me faz feliz. Perdão. Nós vamos pela vida entendendo e achando que é fora de nós que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E ela está aqui dentro, num poder que o Espírito Santo já nos deu há muito tempo, queridos. E há poder nisso. Em nome de Jesus. Tratamos também, somos idólatras quando nós tratamos a Deus. O pastor falou um pouco disso domingo passado. Nós tratamos a Deus como um ídolo, sabe? Nós tratamos a Deus como um ídolo. Eu acho que pulei um ponto, né? Sim. Vou voltar depois para outro ponto. Mas nós tratamos a Deus como um ídolo. Fazemos isso quando queremos usar Deus para que Ele se encaixe nos nossos planos. Sabe? Às vezes a palavra do Senhor diz assim, deleita-te. Lá no Salmo 37 diz, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos teus desejos. Mas às vezes a gente inverte a ordem. A gente diz, temos invertido essa ordem, temos dito, nos deleitamos nos nossos desejos e pedimos ao Senhor que os abençoe. E a gente troca as prioridades. É claro que Deus quer nos ver felizes, mas quando nós tratamos Deus como alguém que vai só nos proporcionar aquilo que nós precisamos, o que o pastor falou no domingo passado, como o gênio da lâmpada que a gente esfrega e faz pedido, isso é uma idolatria, porque Deus não é um ídolo. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele não é um ídolo. Quando nós não temos esse relacionamento interesseiro com Deus, que nós só queremos as bênçãos, nós só queremos o privilégio, nós só queremos que Ele esteja ao nosso alcance a qualquer momento em que a gente pede e precisa dEle, mas a gente não quer o relacionamento, Ele se torna um ídolo. Você acredita nisso, que você pode fazer de Deus o próprio ídolo? Que coisa mais triste, porque temos uma relação totalmente errada com Deus. Que não é isso que Deus quer da nossa vida. Então, às vezes, precisamos perder tudo isso para poder enxergar Deus em meio a tudo isso. Então, Deus permite que a gente perca algumas coisas ao que vamos caminhando na vida e às vezes nos acontecem grandes perdas, a gente não entende por quê, mas porque no meio dessas coisas nós perdemos primeiro Deus. E começamos a ter um tratamento de ídolo com Deus. Então, e aí vemos o exemplo do povo de Israel, né? Israel sai do deserto, caminha pelo deserto e ele, em liberdade, saindo da escravidão, ele tem saudades do quê? Das cebolas e dos alhos e dos melões e de não sei o que mais, das melancias, não sei o que mais que tinha lá no Egito.
Quer dizer, gente, o ser humano é muito fácil para o ser humano inverter a ordem das coisas. É muito fácil, nós fazemos isso assim, ó. Aconteceu quase a mesma coisa com Jó. Jó diz que em determinado momento, quando ele perde tudo, ele diz lá no final do livro de Jó, diz assim, ele olha para Deus, ele fala com Deus e diz assim, eu antes ouvia falar de ti, eu ouvia os outros falando quem tu eras, eu ouvia as pessoas comentando de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele precisa perder tudo que tem e ficar se coçando com um caco de uma brasinha no corpo, porque ele perdeu tudo para conseguir ver a Deus. Agora os meus olhos te veem, diz Jó. Ele encontra Deus em meio a toda essa perda. Queridos, quando nós temos idolatria no nosso coração, nós tentamos colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Inverti ali a ordem, mas esse ponto que eu queria muito ressaltar nessa noite. Nós somos craques em colocar algo ou alguém no lugar de Deus, no lugar que só pertence a Deus. Existe um vazio na nossa alma, o qual nascemos com ele, que tem o tamanho de Deus, ele é exatamente do tamanho de Deus. Mas o problema é quando nós tentamos colocar algumas coisas nesse lugar e que não pertence a ninguém e que só pertence a Deus. Quando nós invertemos as coisas, o céu não pode ser encontrado onde ele não está. E nem é possível achar paz e amor em qualquer outro lugar, senão em Deus. Eu não posso tentar achar céu dentro de uma pessoa, convivendo com uma pessoa, ela não pode ser meu céu. Você entendeu isso? Eu não posso fazer de algo, da minha casa, dos meus bens materiais, o meu céu. Eu não posso fazer isso, nunca poderei ser feliz sem isso ou sem aquilo. Eu ouço às vezes pessoas dizendo, eu não quero nem pensar o dia que fulana, minha mãe morrer, meu pai morrer, eu não quero nem pensar o dia que eu digo, gente do céu, pense que um dia teus pais vão morrer. Essa é a ordem da vida. É a certeza que nós temos, e às vezes eu ouço gente dizendo, eu não quero nem pensar o dia que isso acontecer. Porque esse dia eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Sabe o que se chama isso? Eu vou lhe dizer com todas as letras. Idolatria. Você colocou seu pai e sua mãe no lugar que não é deles. Porque a ordem da vida natural é que se alguém me falta, eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou sentir falta, isso é normal, eu vou viver o luto, mas a minha vida continua. Eu vou seguir vivendo sem essa pessoa. E a vida continua. Mas quando eu digo eu não vou conseguir viver sem, e aquilo me toma os pensamentos, e eu entro num círculo de ansiedade, porque eu digo, Deus me livre, que me falte, que eu fique sem minha casa, que eu fique sem minha família, que eu fique... Olha, gente, quando nós temos esse pensamento, eu posso lhe dizer com todas as letras, há idolatria no meu coração. Porque eu posso até me tornar eu meu próprio ídolo. Alguns de nós colocamos o nosso eu no altar. Nosso eu é um ídolo. E sabe quando nós nós fazemos um ídolo de nós mesmos e nos adoramos? Quando a gente, olha, vou fazer um teste bem rapidinho aqui, para aqueles que acham, eu não sou esse. Pense na sua dificuldade em perdoar. Pense na sua dificuldade, na sua facilidade em ficar magoado com as pessoas. Pense na sua facilidade em se ressentir com algumas coisas. Isso é idolatria do eu. Porque então o que vai atrás desse pensamento? Eu estou acima de tudo, ninguém tem o direito a me ferir nem falhar comigo, porque eu sou o cara. Eu não erro nunca. Porque se a gente exige das pessoas que não errem, de repente é porque a gente nunca erra. Isso é uma mentira. Nós vivemos pisando na bola. Quando nós somos ressentidos, vivemos falando das pessoas, porque olha o que me fez, olha que barbaridade. Eu era uma pessoa que vivia ressentida, vivia contando as coisas que tinham me feito e que não tinham me feito, e não sei o que, chorando e não sei o que. Um dia Deus me confrontou com isso, diz, que importância tu tem para ti, criatura?
Que importância maior tu tem para ti que não seja eu? E Deus me confrontou. Tu estás te colocando num altar que assim não é tu, não é tu que tem que estar ali, sou eu. Então desce do altar, ó, vai descendo. Vai descendo do altar que tu não é a mulher. Tu não é a pessoa mais iluminada desse mundo. Tu não é a pessoa que não erra. Tu não é a pessoa que ninguém pode pisar na bola contigo. Queridos, eu posso dar muito testemunho nessa noite, que o dia em que eu desci do meu altar de idolatria, onde a Cláudia adorava a Cláudia, alguém disse outro dia assim, chegou aos meus ouvidos, a Cláudia sendo a Cláudia, e eu disse, é verdade, a Cláudia sendo a Cláudia. Porque a Cláudia não é ninguém mesmo. A Cláudia é falha, a Cláudia erra. Ou você acha que isso pertence a mim? Será que sou só eu que erro? E você é a pessoa mais maravilhosa do mundo? Que não erra nunca? Pois diga nessa noite bem alto. O seu nome, diga a fulana sendo a fulana. Entendeu? Desça desse pedestal, você não é tudo isso, querido. Nós vivemos numa cultura da inflação da autoimagem. Nossos egos inflados. Nossos filhos precisam ser criados a ego inflado. Tu és maravilhoso, tu és especial, tu és a criatura mais linda desse mundo. Minha filha, meu filho, como é que tu te sente assim? Se tu é a pessoa mais maravilhosa, se eu te amo acima de todas as coisas e tu és o centro da minha vida. E a criança fica assim, ó, cabeça que não sabe, não consegue nem segurar a cabeça no seu corpo, porque fica enorme. Desça do altar, querido, nós não somos tudo isso. Eu sei que essa palavra é dura, porque a gente quer ouvir coisas boas. Olha, nós somos maravilhosos, Deus nos ama, nós somos importantes para Deus. Claro que somos importantes para Deus e é claro que Deus nos ama, mas nós não podemos inverter a ordem das nossas prioridades. Eu preciso me colocar em segundo lugar e em primeiro lugar, esse Deus maravilhoso a quem eu sirvo. Ele precisa ser o centro da minha vida. Ele precisa ser o único Deus que governa a minha vida. E nessa noite, e pensa assim, ó, isso é tão forte, gente, isso é tão forte, nós queremos tanto ser o centro da vida das pessoas. Quando a gente não quer ser o centro, a gente deixa que pessoas sejam o centro da nossa vida, que quando algumas pessoas, nós fazemos assim, ó, essa pessoa não vai ser o centro mais da minha vida, não vai me governar mais. Pode crer que essa pessoa pode chegar a ficar doente, vai usar a doença, vai adoecer para chamar a sua atenção. Se ela tiver que adoecer, ela vai adoecer. Aí tu vê pessoas que estão sempre doentes. Por que será? Por que será que elas estão sempre doentes? Às vezes elas são o xodó da casa. Que todo mundo tem que paparicar, que todo mundo tem que cuidar, que todo mundo tem que prestar atenção. E no momento em que a família não olha mais e não presta tanta atenção assim, ela adoece. E adoece de novo, para que a família continue olhando, e cuidando, e sendo centro. E o ego cada vez fique maior, e a idolatria se torne algo maravilhoso dentro dos nossos lares. Amado, que nessa noite nós possamos entender essa palavra, porque precisamos urgentemente questionar nossas falsas crenças. Dizemos que amamos a Deus com a nossa boca. Nossos lábios dizem, mas Deus é minha prioridade. Será mesmo? Será mesmo que Deus é a coisa mais importante que nós temos na vida? Ou as coisas que Ele nos deu? Será que o nosso altar não é... Será que o nosso milagre não está se tornando maior que o encontro que um dia nós tivemos com Deus? Será que a nossa vida boa que Deus está nos dando não está se tornando mais importante? Será que os filhos que Deus nos deu não estão se tornando mais importantes que o próprio Deus? Tem gente que eu tenho visto Deus dar as coisas. Pois bastou das coisas que a pessoa sumiu da igreja. Não preciso mais de Deus, não preciso mais da igreja, agora eu me basto. Deus já me deu as coisas, eu já as tenho. E também já vi que não é tudo isso.
Amado, Deus está falando contigo nessa noite. Hoje eu disse para uma pessoa quando começou o culto, Deus está te dando uma nova oportunidade de tu fazer diferente. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está falando a mesma coisa para ti. Deus está nos dando, igreja, uma oportunidade da gente fazer diferente. Sabe? Aborrecer pai e mãe, como Jesus mandou. Não quer dizer que nós não vamos, agora eu não quero mais saber desses velhos. Não é isso. Quando Jesus disse, olha, ninguém tem que aborrecer pai e mãe para me seguir. Tem que deixar sua família. Tem que me seguir. O que Jesus estava dizendo era isto que eu terminei de dizer. Ninguém pode tomar o primeiro lugar e ser sua prioridade na sua vida, senão Deus. Deus. Nada me tira do meu propósito, nada me tira do meu serviço, nada me tira daquilo que Deus me deu para fazer nessa vida, porque Ele é a minha prioridade. Não quer dizer, quando Jesus falou isso, não quis dizer que nós agora não vamos mais, dar importância, nós vamos largar todo mundo. Não, o que Deus está tentando nos falar não é que a gente renuncie a estar com as pessoas, mas que a gente vá se desprendendo daquilo que não é tão importante e compreendendo o domínio que isso tem sobre nós. O domínio, o quanto isso te domina os pensamentos, o quanto isso te preocupa, o quanto isso te torna uma pessoa extremamente estressada e ansiosa durante a tua semana, porque isso, sabe? Tem gente que vive ansiosa com o seu trabalho, ansiosa e com medo de perder as coisas. Por que será? Senão porque tem colocado um ídolo no seu coração, sabe? Então, Deus está nos ensinando isso, a viver essa vida sem tentar sobreviver. Porque a gente sobrevive, a gente não vive, né? A gente sobrevive. Deus quer uma vida plena, planejou uma vida plena para nós. Andarmos livres. Se fulano veio, eu sou feliz. Se ele não veio, eu também sou feliz. Se lembrou de mim, que bom. Se não se lembrou, tá bom igual. Se me visitou, tá ótimo. Se não me visitou, esqueceu, tá bom também. Porque eu não dependo disso para viver e ser feliz nessa vida. Isso não me determina. Isso não me faz entrar numa angústia e melancolia e tristeza. Porque essas coisas não têm esse poder sobre mim. Queridos, eu queria que nessa noite a gente fechasse os nossos olhos. Eu convido que todos nós fechemos os nossos olhos e vamos meditar em oração nessa noite. Porque todas as coisas às quais nos aferramos e às quais acreditamos que não podemos viver sem, se tornam um pesadelo na nossa vida, gente. É um pesadelo, a gente vive com medo de perder toda hora. Sabe? É um pesadelo. Mas quando a gente coloca Deus como prioridade, reconhecendo que o poder que Ele deu a nós é e sempre será fonte de toda a nossa plenitude. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós estamos descobrindo a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade sadia, a nossa espiritualidade que não é vulnerável, mas é firme. Que aconteça o que aconteça, eu vou continuar com a minha vida, eu vou seguir em frente, eu vou me levantar, eu vou seguir de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.